meus amores! Tudo bem com vocês? Mês de novembro começando. Se você não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho. Antes de mais nada, não esqueça de curtir esse vídeo, indicar o meu canal para os amigos. Eu quero agradecer o aumento de inscritos cada vez mais, né? Já passamos de 60. Um dia eu chego lá. E hoje nós vamos voltar a falar dos doramas, né? Eu andei falando bastante dos K-dramas, né? Ou K-drama, que são os da Coreia. E agora eu vou voltar a falar um pouquinho dos C-dramas, que são os chineses, né? Se você não viu, na minha playlist no final desse vídeo, você pode ter acesso aos vídeos que fala dos 2 doramas baseados nos livros da autora Tai Chi, né? Tai Chi. Ela escreveu 3 Vidas, 3 Mundos, 10 Milhas de Flores de Pessegueira ou Flores de Pêssego. Até vou pedir desculpas porque nos vídeos eu cometo alguns erros, eu corrijo depois. Falei árvore, mas traduzido como flores, né? Que foi o primeiro dorama que você pode encontrar na Netflix falando com o nome de Eternal Love, né? Amor Eterno. Não confunda com o Amor Eterno, que é outro também lá da Netflix, que é um outro dorama completamente diferente, que inclusive já tem 3 temporadas. Depois eu fiz um vídeo falando da continuação, né? Que fala da história não da prima, como eu falei no vídeo, mas sim da sobrinha, né? O primeiro falou da Bai Chan e com o Ye-hua, e o segundo, a sequência do livro, né, que é uma saga escrita pela autora, foi a base para o segundo dorama, que foi Eternal Love of Dream, Amor Eterno dos Sonhos, que você também encontra com o nome de Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book, né? 3 Vidas, 3 Mundos, livro de cabeceira, que conta a história de Dong Hwa de Jun com a sobrinha, não a prima, da Bai Chan, que é a Bai Fei-jiu, né? E sabe-se que é uma saga muito maior, que ainda teria um livro, né, do Lian San, que é o terceiro príncipe, né, filho do Lorde Celestial, do Reino Celestial, né, do Reino dos Céus, dependendo do aplicativo que você assiste, tem algumas diferenças na tradução, né, e também há uma previsão do outro livro que conta a história do Ye-hua, que foi o mestre lá em Kulun, da Bai Chan, lá no primeiro dorama, lá nos primeiros livros. Ele se envolve com, pelo que eu entendi, uma princesa do reino demoníaco. Então, gente, pra fazer esse vídeo eu tive um pouquinho de trabalho, por isso que eu demorei, porque eu tive que ir procurar vários sites, a maioria tá em inglês, então eu tive que usar Google Tradutor, tentar traduzir o básico que eu sei de inglês, né? Eu parei no nível intermediário e eu fui tentando entender a história e ler pra poder fazer um vídeo legal pra vocês que são fã da saga como eu, né? Quem não sabe, foi por conta do Eternal Love que eu me tornei dorameira, que eu entrei nesse universo, me apaixonei, e os meus preferidos são justamente esses doramas históricos, né? Que é chamado de xinxia, uma coisa assim, né? Que envolve taoísmo, elementos do taoísmo, do budismo, e tem fantasia junto, tem roupa de época, então são os meus favoritos chineses, né? Por isso eu gosto mais dos chineses. Mas atualmente eu vejo mais os coreanos, porque os chineses são bastante longos, você tem muito episódio. A gente se acostuma, né, com 16 episódios, a maioria dos coreanos, e aí encontra chineses de 24, 50 e pouco, 60, bem longos, né? Então tem que ter tempo e disposição para você poder assistir. Sou mãe de 2 filhos, casada, trabalho fora, então é complicado às vezes acompanhar. Mas o Eternal Love of Dream, que é a continuação, você pode encontrar atualmente no Viki, não tem na Netflix, infelizmente. Mas enfim, então vamos comentar agora. O que eu sei, né? Ela já terminou de escrever, já tá sendo vendido, já foi traduzido pro inglês, inclusive, né? Porque como é que eu consegui ler os livros, né? Infelizmente não tem nenhuma editora brasileira que tenha pego esses livros asiáticos para tradução, né? Mas eles são traduzidos e vendidos em inglês. E existe um site, né, um aplicativo, o Wattpad, onde eu tive acesso e consegui ler pessoas que traduziram a partir do inglês, né? Não fica uma tradução perfeita, mas dá pra você ter uma ideia. Então foi ali que eu tive acesso à história do primeiro dorama, né, da Bai Chan, onde eu li. E só que assim, ela só traduziu a parte do casal principal, então eu não sei dizer como é que era a parte que mencionava Dong Hwa de Jun com a sobrinha, enfim. O segundo também contém tradução de fãs, né, em cima do inglês, que foi o Pillow Book, né, o livro de cabeceira.
pelo que eu entendi, né? Se eu tiver errado, pode comentar, pode me corrigir, não tem problema nenhum. O primeiro foi um livro, né? Que foi apenas um livro grande, que falava a história da Bai-Tian. O segundo, que é do Dong Hwa Ji-jun com a sobrinha Bai Fei-jiu, você teve 2 volumes bem grandes, né? Um terminava no reino de Aruoa, o que também, dependendo da tradução, você vê como Aranha, e depois, em seguida, voltava ela, depois dessa passagem ali, onde que ela entra, fica presa num sonho, né? Seria o volume 2 do livro de cabeceira. Bom, o terceiro, né, ela demorou bastante para escrever. Eu já falei em vídeos anteriores que ela não é só escritora, tá bom, gente? Ela tem outros trabalhos, então não é a profissão oficial dela, então ela demorou a escrever. E as pessoas queriam muito a história do Ye Hua, com a menina do a menina demoníaca lá, mas enfim, ela deu prioridade à história do Lian Song. O Lian Song, pra quem assistiu o dorama, o personagem cresce muito, ele é adorado, né? Ele é visto pelo cara, assim, paquerador, meio que garanhão, né? No dorama ele é mencionado como ele é o deus do amor. Tem algumas mudanças fisicamente falando, eu comentei isso no do Dong Hwa, né? O cabelo que era pra frente passa a ser pra trás. Ele fica mais abusado no segundo dorama. E tem também a personagem pela qual ele é apaixonado, que é a Shen Yu. A Shen Yu, ela foi interpretada por uma atriz mais velha no primeiro dorama. E depois ela foi substituída no segundo, eu não sei o motivo, não procurei saber se foi questão de agenda, mas enfim. A gente tem uma versão da Shen Yu no primeiro dorama, né, no primeiro livro. Ela gosta de se vestir de homem, ela é mais mandona, né? Ela fica o tempo inteiro, há um mal entendido entre ela e o Lian Song, e elas ficam discutindo, e ela é bem, assim, ela se impõe sobre ele, né? Em compensação, na segunda parte, no segundo dorama, a gente já botaram uma atriz mais jovem e a gente vê uma tensão sexual, amorosa entre eles, né? Também uma coisa assim de que há um romance por existir, né? E ela tenta se enganar, se afastar. Ele fica claro que quer ela, deseja ela, quer ela pra ele, quer sair com ela. E ela finge que não tá entendendo, dá um bando de fora nele, né? Ele é aquele personagem que fica com leque o tempo inteiro. Grande amigo do Dong Hwa Ji-jun, tem várias cenas, a gente se diverte muito. Em Eternal Love of Dream, que é o dorama 2, a gente ri bastante. Eu me diverti, a maior parte das cenas que eu me diverti é que ele contracena com o Dong Hwa Ji-jun. Dá pra rir bastante mesmo, bem cômico. E tem as cenas com a Shen Yu, né? E que ela... Uma das partes mais legais do dorama é o momento em que ela sente que o coração dela acelera perto dele e ela fica, eu tô doente, o que tá acontecendo comigo? A gente vê que ela é bem jovem, não tá entendendo muito bem, e foi assim que foi retratado nos 2 doramas a história, né? Entendido, há um sentimento ali. Eu confesso que eu prefiro a versão da Shen Yu do segundo, né? Em que eles são mais jovens e brincam entre si e discutem, do que aquela versão um pouco mais séria do primeiro dorama, mas já ouvi falar que, na verdade, o comportamento da Shen Yu no livro é realmente semelhante à atriz, né, ao comportamento da personagem no primeiro dorama. Bom, gente, o que eu descobri... Primeiro eu vi que eram 3 livros, depois eu vi que eram 2. De qualquer forma, o que foi dito a Taititi teve muita demora e dificuldade de escrever esse livro, porque ela queria mencionar Dong Hwa, mencionar os outros personagens que já foram falados no outro dorama no livro. Eu não sei se isso foi concluído, né? O livro já está disponível em inglês, eu não encontrei ainda a tradução. Estou começando a traduzir o livro agora nesse aplicativo do Wattpad que eu falei pra vocês. Então, pelo que eu entendi, porque são muitas informações conflitantes em inglês, como eu disse, são 2 versões, são 2 livros, e como toda saga de 3 vidas, 3 mundos, vai haver 3 vidas, né? O que eu entendi, há um momento, né, celestial, né, do Lian Song, com as funções dele, um momento do reino mortal, né, onde ele conhece uma versão reencarnada da Shen Yu, e depois a terceira vida, provavelmente, onde eles tentam resolver o mal-entendido e tentam se lembrar e reencontram, porque a versão que eu li é que eles se conheceram no reino mortal, aconteceu algo entre eles e depois ela ela é mortal, mas ela vira uma imortal e vai pro reino celestial e lá ela reencontra com Lian Song. Mas parece que há uma coisa da memória ter sido apagada, eu não sei muito bem sobre isso. O que eu encontrei? Não vamos confundir, porque tem a Shen Yu, né, que é a que vai ter um romance, e tem a Shan Yi. Então, o livro vai contar a história de amor de Shen Yu e do Lian Song. O que acontece? O deus a deusa da flor, Shan Yi, ela tinha sido morta por proteger a sua amiga. E aí o deus da água, até então era o deus da água, Lian Song,
tentou o melhor para poder salvar essa Shani. E isso irritou a suprema divindade do taoísmo. A gente entende que provavelmente irritou o pai dele, né? Mas vamos falar assim, né? A suprema divindade do taoísmo ficou irritada e por conta disso Lian San vai ser enviado ao mundo humano, né? No caso ao reino mortal. E ele vai ter que proteger uma princesa. Essa princesa, Yanlan, é a princesa do estado Qi, que ela se parece com a reencarnação da Shani, daquela deusa das flores que morreu, né? Só que ela tá com a identidade de um general. E a prima ela é uma general, foi o que eu entendi, né? Pelo que eu li, porque a tradução de Google, né, e o inglês meu é muito básico. A prima, né, da Yanlan, é a princesa Shenyu, que é apenas uma garota humana, né? Ela é uma mortal humana, mas ela é adorada tipo, ela é venerada por todas as flores. E ela e Lian San, eles se sentiram como velhos amigos desde a primeira vez em que eles se encontraram, né? Mais tarde, a Shenyu, né, conhece o príncipe chamado Jimmy Minfen em um lugar chamado Lishuan, e os dois se apaixonam. Só que vai acontecer algum mal entendido que vai fazer com que a Shenyu e esse rapaz se separem com esses mal entendidos entre eles. Então, quando a Shenyu volta para a capital, aí sim ela vai conhecer Lian San novamente, né? Ela vai vê-lo. E ele vai sentir a dor dela, dessa separação, e vai tentar fazer de tudo para poder animar ela. Mas à medida que o tempo vai passando, e esse convívio maior um com o outro, eles aos pouquinhos, né, gradualmente vão se apaixonar. Só que o que acontece? Aquele Jin Min Fen, ele vai retornar para a capital, disposto a tentar reconquistar o coração de Shen Yu. Então o que a gente pode prever aí é um triângulo amoroso, né? Como o personagem do Lian San caiu nas graças do público, eu pretendo torcer por ele, né? E aí a gente tem... eu fiquei um pouco confusa, né, nessa questão de deusa das flores, mortal, mas claramente a gente tem uma história que acontece no reino celestial, em que o Lian San vai ter que ir pro reino mortal, e lá vai estar a Shenyu de uma outra forma, né, reencarnada, alguma coisa assim, era humana, e depois ela volta lá, provavelmente pro reino celestial. Enfim, deve ser 3 vidas retratadas dessa forma. Eu achei o texto traduzido um pouco confuso, mas é o que eu consegui descobrir, mais ou menos, da história, para passar para você. Então fica claro que ele vai pro reino mortal, né, por conta que ele faz uma besteira lá, tenta ajudar, né, a deusa das flores, e aí ela encarna, né, vai pro reino mortal, e ele vai para poder, ele é punido, né, para ir lá. Então a gente vê que no início ele vai não por causa da Shenyu, mas por causa dessa prima, né, e lá no reino mortal a Shenyu é prima dessa pessoa que ele fica encarregado de proteger. Mas enfim, aí vai entrar a terceira pessoa, enfim, vai ter uma série de mal entendidos aí. A parte legal que eu queria falar pra vocês é que o dorama já tá em fase de produção, né? O primeiro dorama foi de 2018, o segundo foi em 2020, e a gente espera que tenha bastante artes marciais, aquela coisa de sair voando, subir em telhado, que a gente já conhece. A gente espera bastante efeitos especiais, né? Por conta dessa coisa dos reinos, né? Bastante luta, disputa, romance, cenas engraçadas, a gente espera tudo isso, né? Eu já comentei sobre a raposinha, né? A evolução da tecnologia que eles usaram do primeiro dorama pro segundo, a gente então espera uma evolução ainda maior, né? Nós já estamos assim finalizando 2022. Eu acredito que até 2024, 2020, talvez final do ano que vem, alguma coisa assim, esse dorama já esteja pronto. Eu não sei. O que eu pude descobrir dele até o momento é que, né, o livro foi traduzido, já está em fase de produção. Aí tem, né, então podemos esperar uma continuação de 3 Vidas e 3 Mundos. A parte triste, gente, eu até entendo, né? A gente espera que se mantenha os personagens. Daí aqui eu faço uma enquete com vocês. Qual a Shenyu que vocês preferiram? A versão do primeiro dorama ou a versão do segundo, né? Lembrando que mudou as atrizes. Tem gente que preferiu a primeira, a segunda. Eu gosto mais da segunda atriz, né? Que fez Eternal Love of a Dream. E eu gostaria que esse casal se mantesse, né? O ator que faz o Lian San, ele já tem uma certa idade, mas é muito carismático. A gente já se acostumou com ele. Então a maior parte das pessoas esperam rever esses atores. Porém, há uma seleção para atores mais jovens para interpretar Lian San, que são esses que eu tô mostrando na foto agora. Um deles é Yan Yan, que é bem famoso. Ele, inclusive, fez o Monhua na versão do filme, que tem um filme baseado no primeiro livro, como tem o dorama, que foi com ele, né? Ele fazia o Monhua.
E esse filme se chama Once Upon a Time, Era Uma Vez, né? Você pode encontrar em alguns lugares aí também para assistir. E ele fez recentemente um dorama chinês aí que fez bastante sucesso com a princesa, não tô lembrando a atriz agora, nem o nome do dorama, mas é recente, o Yan Yan. Yan Yan, eu não sei falar o nome da galera não, tá? Então me perdoem. Aqui a Universalize é do meu jeito mesmo, eu sou assim. Mas, gente, é um ator muito lindo, se for escolhido tudo bem. Mas a gente espera. Tomara que volte o Mark Chow, que não pôde participar do segundo dorama. Tomara que volte, faça participações especiais. A gente espera ver um pouquinho do Wang Gilgal, que fez o Danhua Jun, da Jiralba, né? Que fez a Bai Feitiu, né? E como é que foi, né? Ela acordou. E como é que foi o Bai Gungun, que é o filhinho, né? Esse vídeo contém um pouquinho de spoilers, né, gente? Mas aí, a gente espera rever esses personagens tão queridos, né? Mas assim, se realmente tiver que trocar o ator por conta da idade, a gente sabe que o público do dorama é muito variado, mas foca mais em atores mais jovens, para agradar mais o público jovem, né? Eu não entendi se esse recrutamento é para mudar o personagem em todas as fases, ou se tem que ter eles jovens e depois eles atual, né? E aí colocariam os personagens, os atores antigos, isso não ficou claro para mim. Mas a gente espera, se for dessa forma, que a fase mais antiga, né, eles mais envelhecidos, sejam feitos com os atores já conhecidos do dorama anterior, pelo menos o Lian Son, né? A Shen Yu, eu não faço a mínima ideia, né? Ela contou, né, nas cenas de bastidores, que o ator que fez Lian Son ajudou bastante ela a desenvolver a Shen Yu nela, e ela teve uma pressão muito maior, né, porque ela teve que substituir uma atriz no dorama anterior, né? E é isso, gente. Então a gente pode esperar um dorama aí, vamos ver como é que vai ser a produção, se vão manter os atores, se não vão, que esse é a grande X da questão. Ainda não consegui descobrir, mas eu acho que já está pronto o outro livro da saga, que é o que vai contar a história do Morhua, que era o mestre da montanha Kulun, que é o próximo livro em que ela já está escrevendo, se eu não me engano, ela já concluiu, já está sendo traduzido para o inglês. Então a gente pode esperar durante muitos anos que ainda terá mais dorama. A gente espera que esse Eternal Love, eu vou chamar assim de Eternal Love 3, para vocês entenderem, também seja um grande sucesso de público, que venha com uma trilha sonora linda, como foi os 2 doramas anteriores, né? O livro, eu vi são 2 livros, pelo que eu entendi. Primeiro eu achei dizendo que eram 3, depois 2, mas é muito mais grosso, porque a história é muito maior do que o do Don Juan, do Eternal Love of Dream. E ela teve bastante trabalho para escrever, porque parece que a história, até essa parte do reino mortal, é gigante. Mas é isso, e eu queria pedir, gente, editoras brasileiras, vamos traduzir. O Brasil atualmente, a última vez que eu vi, está em 5º lugar no mundo como consumidor de doramas. E a gente espera que as editoras brasileiras passem a traduzir os livros asiáticos, né? Assim como as séries ocidentais, né? Seja em inglês ou americanas, muitas coisas, inclusive filmes também, são baseados em livros, e seria interessante a gente poder ter acesso aos livros e poder comparar o livro com os doramas sem precisar recorrer a traduções feitas por fãs, enfim. Mas a gente já tem, nos próprios aplicativos, a maioria é feita por fansubs, né? Então essa parte de doramas ainda tem que crescer muito por aqui. Bom, com relação ao nome, gente, eu tô brincando de Eternal Love 3, mas é óbvio que não é esse o nome. Então, gente, até onde eu sabia, o terceiro livro, né, eu vou chamar de terceiro, mas na verdade é a terceira história, né, porque livros, né, teve 1 no primeiro, 2 no segundo e agora 2 no terceiro, vamos chamar de terceira história, né. Então, essa terceira história agora, ela é chamada de Three Life, Three Worlds, Lot Steps. Seria 3 vidas, 3 mundos, a flor de lótus. E já a próxima, que é a história do Morhua, da montanha Kulun, com a Shaoan. Ele vai se apaixonar pela Shaoan. É um amor, então, entre o deus e um demônio que é considerado inaceitável. Essa será a 4ª história, para ver, será que o destino vai reunir esse casal tão, assim, oposto, né? E essa história aí, ela teria o nome de 3 vidas, 3 mundos, o destino Body Fate, que eu acho que é o tipo de árvore. Acho que aquela árvore que tem lá onde o Don Juan mora, eu acho que se chama Budi. Tem até uma música que fala sobre isso. Foi a tradução que eu consegui olhar, lembrando que o inglês não é traduzido, não traduz corretamente, vindo do mandarim, é uma confusão danada, né?
Então, o que eu descobri é que a história original da Tanti Goldsey, que é o nome da escritora, é que a saga se chama, né, a gente chama de Três Vidas, Três Mundos, se chama Sanshen Sanshi. A saga toda, né, dividida nessas histórias aí. Então agora eu encontrei não como Step Lotus, como Flor de Lótus, mas tem uma história muito importante relacionada a tal Flor de Lótus, eu vi em um site, que acontece? O Liansão no Reino Celestial vai ver submergir, né? Submergir é afundar, né? Vai ver emergir, né? Uma flor de lótus numa lagoa celestial. E aí vai ser a Shenyu. Então, é uma coisa que eu li assim. Então, a gente já sabe que a flor de lótus é importante nos doramas, nos livros. Ela é representada e mencionada por algum motivo. Inclusive, é ali que tem a questão do Monhua. E Monhua foi explicada no livro, foi explicada no dorama, né? Porque ele consegue retornar no final, porque que um dormiu. Então, tem toda essa história contada no primeiro dorama Eternal Love. Então, tem essa questão de Flor de Lótus. Bom, eles vão viver assim como cães e gatos, né, brigando o tempo inteiro, mas é um casal destinado. Então, o que vai acontecer, né? Essa é a grande chamada que eu li num site em mandarim, falando, né, essa questão. Feito com os gatos, mas é um casal destinado. Será? Entende? Porque dizem que eles são um casal destinado. Eu também encontrei com outros nomes, como por exemplo, Lotus Blooms, tipo Floresta de Lótus. Então, né, a gente está prevendo aí como será o nome do próximo dorama. Então, assim, eu vi Step Lotus, mas também vi Lotus Step, né? Então, Flor de Lótus de qualquer forma. Então, a gente espera algo do tipo. Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo de um site que eu encontrei muito interessante, em que a Taiti, ela disponibilizou uma ordem cronológica dos acontecimentos. Então ali você consegue descobrir, ela coloca os personagens do primeiro dorama, do segundo, desse próximo, e ainda também situa a história do Monhua com a demoníaca que vai ter também. Então, pra quem assistiu aquela série que tá fazendo sucesso na Netflix, que coloca uma ordem cronológica, ela fez isso também. Tá tudo em inglês, mas se você consegue ler o básico do inglês, vale a pena você dar uma conferida. Eu não sei se tem como traduzir, o Google pode pedir pra alguém traduzir pra você. Eu achei muito interessante. Eu tirei aqui print screen, coloquei aqui no vídeo, né? Mas pra você ter acesso, eu tô colocando o link aqui no vídeo e na descrição pra você poder poder fazer a leitura lá e tentar entender esse universo de Três Vidas e Três Mundos. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo é longo, né? Eu me empolgo sempre quando eu falo sobre Três Vidas e Três Mundos, porque eu amo de paixão essa saga, esses livros que a gente tanto ama. E é isso. Não esqueça de curtir esse vídeo, indicar o meu canal, compartilhar, comentar aí. Não esquece da enquete. Qual é a Shenyu que você prefere? A versão e a atriz de Eternal Love, ou a versão e a atriz de Eternal Love of Dream? E se você gostaria que viesse com os mesmos atores? Vamos conversar um pouquinho, tá, gente? Vamos interagir um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Ou como eles dizem, bye, bye.